Bom dia, bom dia. Vamos para a nossa aula de ciências de hoje, lá nas páginas 13, 14, 15, 16 e 19 da nossa apostila. Tratamento de resíduos e recuperação ambiental. Como vimos no bimestre anterior, os organismos decompositores, bactérias e fungos, têm a capacidade de decompor a matéria, ou seja, quebrá-la nas menores partes possíveis, de modo que ela seja desfeita e seus nutrientes sejam reaproveitados pelo ambiente e por outros seres vivos, iniciando um novo ciclo de matéria. Olha só, ali, ó, a imagem diz assim: para controlar um grande vazamento de petróleo ocorrido no Golfo do México em 2010, foram utilizadas bactérias capazes de degradar esse material. Então, olha só, usaram bactérias para degradar o material do petróleo ocorrido no Golfo do México. Então, olha, vamos aqui. Essa capacidade permite que certos micro-organismos sejam utilizados, voltando ali, né? Sejam utilizados para o tratamento de substâncias líquidas que sobram nas produções industriais e são jogadas em rios, ou até mesmo para recuperar ambientes que foram contaminados por produtos químicos, com óleos, fertilizantes ou combustível. O óleo mesmo, ele fica ali na água, né? Ali, ó, os outros também, ó, as substâncias químicas, ó, das produções industriais, né? Fertilizantes, combustíveis. Nesses casos, são utilizados micro-organismos específicos que conseguem destruir o material indesejado. Por exemplo, no caso de áreas contaminadas por petróleo, é necessário utilizar micro-organismos que consigam decompor esse elemento. Ó, a desvantagem do uso de micro-organismos em ações como essas é que, dependendo da quantidade de matéria a ser degradada, pode levar muito tempo, né? Até alguns anos para se conseguir o resultado esperado, tá? Então, olha, como vimos no bimestre anterior, os organismos decompositores, bactérias e fungos, têm a capacidade de decompor a matéria, ou seja, quebrá-la nas menores partes possíveis, de modo que ela seja desfeita e seus nutrientes sejam reaproveitados pelo ambiente, tá? E por outros seres vivos, iniciando um ciclo da matéria, tá? Pode grifar até esse começo que nós lemos aí. Pesquisas científicas na nossa página 13 também, ó. Cultivo de micro-organismos em laboratório. Os exemplos de usos de micro-organismos que vimos até agora são resultado de pesquisas, observações e muito estudo. Além desses, existem outros vários exemplos, sem contar as possibilidades que ainda estão sendo pesquisadas. Áreas de saúde, meio ambiente, agricultura e indústria são geralmente as que mais utilizam e se beneficiam dos estudos em micro-organismos. Cada nova descoberta testada e aprovada pode resultar em benefícios para toda a sociedade, tá? Ó, as áreas de saúde, meio ambiente, agricultura e indústria, ó, tem agricultura, são geralmente as que mais utilizam e se beneficiam, né? Fazem uso dos estudos com micro-organismos. Cada nova descoberta testada em laboratório e aprovada pode resultar em benefícios para toda a sociedade, pode resultar em bens, né, para a sociedade. Agora é sua vez. Micro-organismos presentes em nosso dia a dia. Olha o que vamos falar aqui. Você já sabe que existem diversos tipos de micro-organismos e que eles
são tão pequenos que é praticamente impossível enxergá-los sem o uso de microscópios? Estudamos isso, né, no começo da unidade. Alguns micro-organismos podem, quando se agrupam, podem ser vistos facilmente. Vamos investigar a presença de micro-organismos em alguns locais ou em objetos comuns do nosso dia a dia. Então, olha só, será necessário esses materiais aqui, tá? Um pacote de gelatina incolor, uma xícara de caldo de carne, 6 copos plásticos descartáveis, hastes flexíveis com ponta de algodão, plástico filme, tesoura sem ponta, etiqueta adesiva e lápis. Aqui pode ser o cotonete, hastes flexíveis com ponta de algodão, tá? Vamos lá. Como fazer? Com a ajuda do professor ou da sua família agora, né? Dissolva a gelatina incolor na água aquecida, conforme ilustrações da embalagem, tá? Então, primeiro vamos fazer com a gelatina. Vai dissolver ela na água aquecida, conforme vem na embalagem da gelatina. Em seguida, porque você pode perguntar qual a embalagem? Na embalagem da gelatina. Em seguida, adicione o caldo de carne à mistura e mexa. Então, você vai fazer a gelatina incolor, como está pedindo lá na instrução da embalagem. Depois, você vai adicionar o caldo de carne a essa mistura da gelatina e vai mexer. Distribua a mistura nos 6 copos plásticos, colocando uma pequena quantidade em cada um deles, aproximadamente um dedo. Leve os copos à geladeira e aguarde até ficarem firmes. Eles vão endurecer, vão ficar firminhos por causa da gelatina, né? Cultivando micro-organismos. Agora é o momento de coletar micro-organismos do ambiente e colocá-los nos meios do cultivo, do cultivo que foi preparado, né? Dos copinhos aí que você preparou. Escolha 5 locais, podem ser objetos ou partes do seu corpo, para fazer a coleta. Para cada local escolhido, você vai utilizar uma haste flexível limpa. Se você vai pegar da mão, vai usar um cotonete lá, tá? Esfregando-a suavemente sobre a superfície do local escolhido. E logo em seguida, esfregando-a também em um dos meios de cultura, tá? Cubra esse copo com plástico filme, fechando bem. Use a etiqueta adesiva e o lápis para identificar o copo com o nome do local onde foram coletados os micro-organismos. Por exemplo, esfreguei lá no meu pé e coloquei lá no primeiro copinho, tá? Daí esfreguei no meu pé, o cotonete lá, o negocinho com a haste lá. Depois coloquei lá na gelatina lá, né? Daí eu vou fechar, olha lá, ó, palma da mão, fechou com o filme e deixou lá, tá? Tampadinho. Repita esse procedimento até totalizar 5 copos cultivados com micro-organismo. O último copo deve ser coberto com plástico filme sem receber qualquer cultivo. Então, olha só, um copinho vai ficar sem cultivo nenhum, tá? Vai ficar limpinho. Vai ficar limpinho só com a gelatina, só com o preparo da gelatina que você fez. Esse será o controle de seu experimento, ou seja, ele servirá de exemplo para ser comparado com os demais copos, com o objetivo de verificar
se formou micro-organismo ou não. Anote no quadro abaixo como ficou o seu experimento, tá? Então, você vai anotar ali. Escrevendo o local de coleta do corpo, ó. Preencha também a coluna sobre o que você imagina que vai acontecer com cada copo. Haverá ou não o desenvolvimento de micro-organismo? A última coluna deverá ser preenchida somente no término do experimento, após uma semana, tá? Então, ó, copo 1. Vamos supor que eu esfreguei no pé, local de coleta. Pé. O que eu imagino? Eu imagino que vai ter sim, né? Que formou micro-organismo, tá? Então, vou fazer aqui. Mão, coleta, mão. O que eu imagino que também formou micro-organismo. Essa última coluna aqui, ó, você só vai fazer, ó, após uma semana. O que eu observei após uma semana? Daí você vai colocar que que formou micro-organismo, tá? E vai colocar mais alguma coisinha. Mantenha todos os copos em ambientes seco e protegido da luz. Observe-os diariamente e faça anotações em seu caderno, tá? Ao final de uma semana, desenhe em seu caderno o que foi observado em cada copo. Ao concluir o experimento, responda as questões no seu caderno. O professor descartará os meios de cultivo utilizando água sanitária. Depois, você em casa, ao descartar esses copinhos aí, ó, você vai utilizar água sanitária, tá? 1. Qual dos copos apresentou os primeiros sinais de presença de micro-organismos? Foi o 1? Foi o 4? Foi o 3? Foi o 5? Qual dos copos apresentou maior quantidade de micro-organismo ao final de uma semana? 3. Algum copo não apresentou sinais de micro-organismos? Se sim, qual foi? 4. Por que foi possível preparar o meio de cultivo? Água, gelatina e caldo de carne. Por que foi necessário preparar? 5. Comente com os colegas e o professor o que mais lhe chamou a atenção ao realizar esse experimento, tá? Aqui, hora da leitura na nossa página. Ó, deixa a prof voltar aqui um pouquinho. Ó, aqui você pode colocar assim, ó. O número 1, vou fazer um exemplo, tá? Que eu peguei na minha apostila. Ó, local é palma da mão. O que eu imagino? Muitos micro-organismos. Daí, aqui, depois de uma semana, eu posso colocar assim. Exemplo, muitos micro-organismos, colônias de diferentes cores, tá? Então, você vai olhar tudo isso aí. Aqui, vamos supor que eu peguei sola do sapato. Olha, dá para pegar a sola do sapato, tá? Por exemplo, muitos organismos também, ou pouco micro-organismos, né? E daí você vai responder aqui depois de uma semana, tá? Foi dar uns exemplos aí para vocês. Hora da leitura, lá na nossa página 16. Quem não gosta de um pão quentinho com manteiga no café da manhã? Usado como sinônimo de vida e trabalho, alimento do corpo e da alma. O pão faz parte da cultura de muitos povos e tem um significado importante em várias religiões. Resultado do cozimento de uma massa feita com farinha de certos cereais, principalmente trigo, água e sal. Ele pode ter sido uma das primeiras comidas preparadas pelo homem. Os primeiros pães eram feitos de farinha misturada ao fruto de uma árvore chamada carvalho, bem diferentes das atuais. Eram achatados, duros e secos. Também não podiam ser comidos logo depois de prontos, porque eram muitos amargos.
Era preciso lavá-los várias vezes em água fervente antes de se fazer broas que eram expostas ao sol para secar. As broas eram assadas da mesma forma que os bolos, sobre pedras quentes ou debaixo de cinzas. Os egípcios foram os primeiros a usar fornos de barro para assar pães por volta do ano 7000 a.C. Atribui-se também a eles a descoberta do fermento, responsável por deixar a massa do pão leve e macia, como conhecemos hoje, tá? Daí temos aí, ó, Maria Ramos, o pão nosso de cada dia, disponível nesse site. Hora da leitura aí, tá? Considerando as informações apresentadas no texto e o que você estudou até aqui, responda. 1. Por que os primeiros pães feitos pelo homem eram achatados, duros e secos? 2. O que deixa a massa do pão leve e macia como conhecemos hoje? Tá? Tarefa. Mais um desafio que também é tarefa. Olha lá. Ao abrir a geladeira de sua casa, Miguel encontrou um pedaço de queijo que apresentava na embalagem uma data dizendo que ele estava bom para ser consumido. Dentro do armário da cozinha havia um pacote de pão fatiado. Observe as imagens dos alimentos que ele encontrou. Queijo do tipo gorgonzola encontrado na geladeira. Depois, pão fatiado que estava guardado dentro do armário. Considerando esses itens, qual a melhor alternativa para Miguel se alimentar? Justifique sua resposta, tá? Ele poderia comer esse pão embolorado? Com tantos fungos aí, ó, né? Tá? Daí você vai observar essas imagens e você vai responder aí, tá bom? Linha de chegada, na página 19. Nessa unidade, você pode conhecer sobre os micro-organismos e seus usos pelos seres humanos. Agora é o nosso momento de registrar o que você aprendeu sobre o conteúdo estudado. Nossos temas, olha lá, conhecendo os micro-organismos, uso do micro-organismos pelos seres humanos. Concluímos mais uma unidade. E se ficou com dúvida, avise a professora, tá? Que a prof estará à sua disposição sobre esse conteúdo de micro-organismo, né? Tá bom? Vamos lá, então. Vamos ler juntos. Agentes causadores de doenças. Atim, olha lá a menininha espirrando. Atim. A maioria das doenças é provocada por bactérias, vírus, protozoários, fungos e vermes. São seres tão pequenos, invisíveis a olho nu. Esses micro-organismos podem entrar em nosso corpo pela boca, pelo nariz, pelos olhos e pela pele. As doenças provocadas pelos micro-organismos são contagiosas, isto é, são transmissíveis de uma pessoa para outra, passa de uma pessoa para outra. A transmissão poderá ser por contágio direto ou indireto. Então, vamos ver o que é contágio direto ou contágio indireto. O contágio direto ocorre quando uma pessoa sadia, tá? Sem doença, tá? Entre em contato direto com uma pessoa doente, por intermédio de um abraço, de um aperto de mão, de um beijo ou pelas gotículas que o doente expele ao falar, tossir ou espirrar, tá? O contágio indireto ocorre quando a pessoa sadia entra em contato, com objetos contaminados pelo doente, como lenços, toalhas, copos, etc. Pode ocorrer também pela água, pelo ar, pelo sangue, nas transfusões, tá?
e por intermédio dos animais, como os insetos, ratos, né, etc. Nosso organismo possui defesas naturais contra as doenças que são chamadas de anticorpos. Muitas doenças podem ser evitadas por meio de vacinas, que são preparadas como os próprios agentes da doença, bactéria e vírus. Fatos importantes de um texto. Então, olha só. Agentes causadores de doença. É o título, depois aqui uma vírgula, né? Depois aqui os parágrafos que nós sabemos e o ponto final. Vamos estudar isso aqui, sinais de pontuação, tá? Em português. Roteiro para a produção de texto. Daí temos aí um título, um início, né? Ó, o título deve ficar centralizado na linha, use sua criatividade, o título chama a atenção do leitor. Ah lá, início, parágrafo, deixar espaço a partir da margem, começar a frase com letra maiúscula. Quando, onde, quem, nome. Olha aqui, era uma vez, tá? Ó, para contos. Certo dia, em uma manhã, um tempo atrás, há muitos anos, numa festa, em um belo dia. Onde? Em uma floresta, em uma cidade, em um castelo, em um deserto, em uma casa, em um parque, em uma escola, em uma praia. Quem? Nome do personagem, características físicas, bonita, feia, loira, morena, alta, baixa, né? E etc. Características não físicas, legal, divertido, triste, malvado, bondoso, esperto, etc. Depois aqui, o meio, segundo parágrafo, né? Deixar espaço a partir da margem, começar a frase com letra maiúscula. O que? Como? O que aconteceu? Um problema de detalhes. Nós vamos criar um problema e depois nós temos que resolver esse problema, né? A Pro sempre fala isso. Em um texto, nós começamos uma situação, no meio do texto, nós criamos um problema e depois nós temos que resolver esse problema para fechar o nosso texto, né? Então, ficou ali, ó. O que aconteceu? Um problema de detalhes. Depois, então, em seguida, aconteceu tal coisa. Entretanto, aconteceu isso, tá? A partir daí, quando, porém, até que. E o fim, olha lá, tá? É a nossa conclusão. Como se resolveu? E assim, finalmente, e foi assim que, por isso, e depois disso, portanto, e viveram depois desse dia. Geralmente, muitos de vocês colocam e viveram felizes para sempre, né? E foi assim que tudo se resolveu, né? Um pouquinho de sinais de pontuação aqui, ó, tá? Sou o ponto final, venho no fim da frase para indicar que ela acabou. Eu sou a vírgula, minha função é indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases e expressões. Nós formamos um casalzinho, somos o ponto e a vírgula. Indicamos uma pausa maior que a vírgula sozinha. Como vão? Tudo bem? Eu sou o ponto de interrogação. Sirvo para fazer uma pergunta. Oh, viva! Bravo! Que público maravilhoso! Senhores e senhoras, sou ponto de exclamação. Gosto de admirar tudo. Me sirvo também para indicar medo, espanto ou surpresa. Sou o travessão, sirvo para indicar o diálogo entre as pessoas e destacar uma palavra ou expressão. Somos, olha lá, gêmeos, somos os dois pontos. Indicamos uma pausa maior que a do ponto e vírgula. Somos empregados também antes de uma citação, né? Enumeração de itens ou exemplos. Ali, os parênteses. Somos os parênteses. Servimos para separar palavras ou expressões na frase.
para chamar a atenção ou dar uma explicação. Somos 3 irmãs, indicamos dúvida, incerteza ou suspensão de pensamento. Somos a reticências ou de que algo ainda vai terminar, né? Somos as aspas, servimos para indicar citações ou para chamar atenção sobre uma palavra ou expressão. Algo que alguém falou durante o texto, né? Alguma citação de algum autor, né? Colocamos entre aspas, tá bom? Depois, tudo isso aqui nós vamos rever em português, tá? Aqui, tarefa, produção de texto sobre saúde. Produz um texto onde os vilões são as bactérias e os vírus, mas nessa história terá uma heroína, a vacina, tá? Então, ó, tem que acontecer tudo uma situação aí. Crie uma história bem legal. Conte onde estão os personagens e o que eles fazem. O texto deve ter título, parágrafo, fala, né? A travessão, que você vai usar a travessão para fala, e o 2 pontos também, tá? Para fala. Ele disse, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo e travessão, tá? Pontuação e acentuação, né? E o mínimo de 15 linhas, tá bom? Então, você vai produzir um texto onde os vilões são as bactérias e os vírus. Mas, nessa história, a heroína vai ser a vacina. Quem vai salvar tudo no seu texto vai ser a vacina, tá bom? Então, nossa aula termina aqui, né? Então, olha só. Qualquer dúvida contra esse conteúdo, tá? Contra essas tarefas, a prof está à disposição, tá bom? Faça o seu texto, manda uma foto para a prof do seu texto, tá bom? E qualquer dúvida sobre esses conteúdos de hoje, tanto na produção do seu texto, quanto lá em ciências, a prof está à sua disposição, tá bom? Quanto à experiência também, tá? Beijos, beijos. Tchau, tchau.